Declaro aberta mais uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Convido o secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 420, de 25 de setembro de 2007. Aos 22 dias do mês de novembro de 2007, às 10 horas, no plenário da Assembleia Legislativa Estadual, funcionando provisoriamente na Associação Comercial de Maceió, em Jaraguá, teve início a reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 420, de 25 de setembro de 2007. Presentes os senhores deputados Ricardo Nezinho, presidente, J. Cavalcante, vice-presidente, Rui Palmeira, relator e Paulo Fernando, membro. Havendo número regimental, o senhor presidente determinou que o secretário da comissão fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura do expediente, que consta de 6 requerimentos, do número 13 ao número 18, do deputado Paulo Fernando, que, após lidos, foram postos em votação e aprovados por unanimidade. A reunião tem o objetivo de ouvir o representante da ANP, que não apareceu. O presidente, deputado Ricardo Nezinho, cumprimentou a todos os presentes e informou que esta comissão, no dia 31 de outubro, encaminhou ofício à Agência Nacional do Petróleo e, no dia 7 de novembro, outro ofício, desta feita, através de SEDEX, solicitando a presença de um representante da ANP, com a finalidade de prestar informações para esta comissão parlamentar de inquérito. Apesar de contato telefônico com 3 secretários do diretor-geral da ANP, esta comissão não obteve por parte daquela agência o tratamento devido, pois não enviaram representante nem solicitaram a marcação de outra data. Afirma o presidente que a comissão decidiu encaminhar outro convite e espera que desta vez tenha resposta, para não precisar usar a prerrogativa de fazer uma convocação. Usando a palavra, o deputado Paulo Fernando referendou a posição do presidente e sugeriu que, se a ANP não enviar um representante para prestar as informações, esta comissão deverá fazer uma convocação para aquela agência e encaminhar correspondência para o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Quinalha, e para o presidente em exercício do Senado, senador Tião Viana, mostrando o descaso com que a ANP está agindo em relação às CPIs. O deputado Rui Palmeira sugeriu enviar novas correspondências aos órgãos PROCON, ARSAL, Algás e Secretaria da Fazenda, cobrando as informações solicitadas. Esgotada a matéria, o senhor presidente agradece a todos e encerra a reunião, convidando os senhores deputados para a próxima, na quarta-feira, dia 28 do corrente, às 9 horas. E, para constar, eu, Antônio Haroldo Cavalcante Loureiro, secretário da comissão, lavrei a presente, que vai por mim assinada pelo presidente e demais membros desta comissão. Ata em discussão, em votação. Seus deputados que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Convido o secretário que possa introduzir o depoente aqui no plenário. Primeiro quero agradecer a presença de Vossa Senhoria aqui. Nesta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e gostaria que Vossa Senhoria se identificasse. Meu nome é Edinaldo Afonso Marques de Melo. Eu tenho 51 anos de idade. Sou de 5 de abril de 56, casado. Moro à rua Antônio Saturnino de Mendonça Júnior, 99, apartamento 801, Estela Mare, Jatiuca, Maceió.
Sou engenheiro civil de formação, formado em 1978 e atualmente exerço a função de Superintendente Municipal de Controle do Convívio Urbano, a SMCCU. Faculto a palavra à Vossa Senhoria para que possa fazer as suas considerações iniciais a esta reunião plenária. Primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui e prestar os esclarecimentos que nós conhecemos, os dados, as informações que a gente tem acesso. Eu posso dizer que a partir de janeiro de 2005, quando nós assumimos a SMCCU, eu tinha naquele momento conhecimento de que existiam algumas aprovações prévias de solicitação de instalação de novos postos de combustíveis na cidade de Maceió, ou seja, aprovações essas que haviam sido dadas ainda pela gestão anterior. Então, esses processos que já tinham sido aprovados preliminarmente, tramitaram na SMCCU, naquele momento, no início de 2005, e eles tinham que ser aprovados e foram aprovados, foram liberados ao todo uns 4 a 5 processos, precisamente. Houve, naquele momento, solicitação para a instalação de novos postos, quer dizer, novas solicitações. Essas novas solicitações a gente não deu parecer favorável, a gente foi contra. Foi contra por quê? Porque nós consultamos a Procuradoria-Geral do município e a Procuradoria havia dado um parecer através do Procurador-Geral, Dr. Paulo Nicolas, então Procurador-Geral. Esse parecer, ele, digamos assim, ele era contra a permissão de instalação de novos postos de combustíveis baseado na legislação. Esse era o entendimento do doutor Paulo Nicolas, então procurador. Bom, nós então negamos os pedidos novos para a instalação de postos de combustíveis. Só que os seus postulantes, os seus interessados, foram à Justiça, e a Justiça, ao examinar as leis que regem essa matéria, deu liminares e algumas sentenças. Então, todos os casos que a gente bloqueou, que a gente negou, tiveram liminares concedidas pela Justiça. Então, nós fomos obrigados, num prazo de 24 horas, a conceder os alvarás para a construção de mais novos postos de combustíveis. O que eu posso também afirmar aos senhores, à presidência, aos senhores deputados e aos demais aqui presentes, é que a legislação atual não impede, a Lei 5593, ela não impede a instalação de novos postos de combustíveis na cidade de Maceió. Então, a SMCCU, ela trabalha em cima da legislação. Se a legislação nos ampara, evidentemente que nós vamos dar o parecer favorável ou contra, seguindo as orientações contidas lá na lei. Se a legislação é desfavorável, não tem sentido nós impedirmos a instalação. Por quê? Porque se assim fizermos, estamos cometendo um erro administrativo. Portanto, eu entendo que o primeiro passo seria criar uma legislação que realmente fosse mais rígida, restritiva em relação à instalação de postos de combustíveis. Eu não sei se nessa minha breve explanação, se eu consegui passar as informações que atendam ao esperado. O Sindicombustível, ele questionou que as legislações permitia na época um distanciamento de 500 metros de um posto para o outro. E na época a SMCCU tinha permitido postos serem instalados em menos de 100 metros. Como se houver esse posicionamento do Sindicombustível? Se essas permissões foram dadas na gestão anterior, essa informação realmente eu não tenho como confirmá-la ou não confirmá-la. Se essas permissões foram dadas na gestão anterior, aquele documento fornecido ainda na gestão passada, enfim,
a gente tinha que respeitar. Esse era o entendimento da Procuradoria. Quer dizer, é preciso verificar se houve, na atual gestão, o que eu posso garantir é que não houve nenhuma permissão que contrarie a lei. Isso está à disposição de qualquer parlamentar, da presidência, da CPI, enfim, de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, examinar toda a documentação que a gente tem. Na atual gestão, tudo foi feito rigorosamente, mas rigorosamente em cima da legislação. E quando a gente tinha dúvida, consultava a Procuradoria. Se existe, e aí nós teríamos que apurar, se existe algum caso onde determinada permissão, determinado alvará foi dado sem respeitar a distância mínima prevista em lei no passado, aí a gente teria que realmente investigar isso a fundo, com mais precisão, para poder responder de forma absoluta. É questionado também que tem posto de combustível que tem 14 metros de frente e 30 metros de fundo, onde não se dá nem para que um caminhão, um tanque, possa abastecer esse posto. Isso é verdade? Eu desconheço isso. Evidentemente que eu só posso responder aquelas questões que eu tenho conhecimento. Eu desconheço. Esse dado a gente teria que investigar. Atualmente, eu reafirmo o que eu acabei de dizer há pouco. Qualquer análise feita pela SMCCU não é apenas imposto de combustível, é posto de combustível e qualquer outro tipo de projeto, seja uma casa, seja um condomínio, seja um prédio comercial, residencial. Se aquele projeto não atender à legislação, e ela tá certo, verificada ponto a ponto pelos nossos técnicos, se não atender, não passa, porque eu, enquanto estiver na SMCCU, tá certo, existe uma bússola que eu consulto todo dia, que é a bússola da minha consciência e da minha responsabilidade, não passa, seja o pedido de quem for, não passa, o meu cargo estará sempre à disposição, mas a legislação está acima das pessoas e ela tem que ser respeitada e cumprida. Esse posto se localiza no Feitosa, é um posto localizado no Feitosa. O senhor poderia explanar hoje, como o senhor fala na questão da legislação, o que é que ela permite ou não a instalação de um posto, para que a gente pudesse assim ter o teor? Bem, o que eu posso fazer é ler alguns detalhes em relação ao que está prescrito na Lei 5593, que é a lei que fixa, a partir de fevereiro de 2007, a questão de instalação de novos postos em Maceió, que é a lei do atual Código de Urbanismo e de Edificação. É um pouco longo, são muitos parágrafos, muitos itens, eu posso me deter em alguns deles. Por exemplo, está aqui na lei, na atual lei, a área mínima do terreno ou lote para sua implantação, para implantação de novos postos, será de 1.200 metros quadrados, para implantação de novos postos será de 1.200 metros quadrados. Área mínima. Isso é o que está colocado, tá certo? Na atual lei do Código de Urbanismo e de Edificações. Área mínima de 1.200. Portanto, se qualquer posto tivesse sido construído a partir de fevereiro de 2007 para cá, com uma área inferior a este valor, está ilegal. E aí o responsável terá que pagar por essa ilegalidade. Um outro item que eu poderia citar, a distância mínima, artigo 493, a distância mínima entre postos de abastecimento e serviços de veículos será de 250 metros de distância, medindo a partir dos limites mais próximos entre os estabelecimentos propostos. Quer dizer, são os dois itens, eu acho que principais, é bem longa a legislação, eu vou deixar cópia dessa legislação aqui para a CPI, tá certo? Para ela ser, e posso tecer maiores comentários, quando assim houver necessidade. Senhor Edinaldo, Vossa Senhoria está no cargo desde quando? Eu assumi a SMCCU em janeiro de 2005. Janeiro de 2005. Existe a lei, não sei se ela está em vigor, a 5131/01 e a 5354/04. Essa lei
foi colocado em questão sobre a sua interpretação, em que Vossa Senhoria teve um tempo que colocou que a interpretação do procurador é que faria com que a sua ação pudesse vigorar. Eu vou até ler um pouco aqui para que possa reavivar um pouco esse momento. Ele fala o seguinte, sobre a questão do poste de 30 metros. Eu vou pegar um texto aqui. A Lei 53/54 trata genericamente das construções e edificações de Maceió, sem mencionar os postos. Aí diz o Sindicato de Combustível: eles não podem se basear em uma lei genérica eles não podem se basear em uma lei genérica sem normas técnicas. Como fica a segurança da população? Se continuarmos nesse ritmo, logo teremos postos ao lado de fábrica de fogos, comenta Tito Shoa. Além de curta distância, alguns dos 8 postos serão instalados em terrenos inadequados quanto à sua metragem. Há um posto no Feitosa, próximo à escola Petrônio Portela, que tem em média 14 metros de frente por 30 metros de fundo. Não sobrará espaço para caminhão-tanque descarregar os combustíveis. Acredito que o veículo ficará estacionado no meio da rua. Isto está errado. Aí a SMCCU fala: o superintendente Edinaldo Marques, que é Vossa Senhoria, disse que vai analisar o parecer da Procuradoria-Geral do município. Aí Vossa Senhoria diz: até o momento está valendo a interpretação do procurador Paulo Nicolas, mas estudaremos o documento, como também as leis 5131/01, 5354/04. Aí Vossa Senhoria diz: como havia dúvida na interpretação da lei pertinente, foi solicitado o parecer da Procuradoria do município, que se pronunciou favorável. Agora, um novo parecer do atual Procurador-Geral dá uma interpretação diferente. Não temos culpa, diz Vossa Senhoria, não temos culpa se a interpretação era uma e depois foi revista. Desabafa Edinaldo Soares. Eu gostaria que Vossa Senhoria reavivasse aquele momento para que a gente pudesse entender um pouco os conflitos das duas leis, da interpretação dos 2 procuradores e agora uma nova lei que estamos sabendo agora que está em vigor, a 55/93. Eu vou explicar isso melhor. É o seguinte, em 2005, existiam, como eu falei, alguns processos, alguns pedidos para instalação de postos que já haviam sido aprovados anteriormente. Todos eles tiveram continuidade. Por quê? Porque eles já estavam aprovados pela SMCCU através da gestão passada. O então presidente do sindicato, que hoje é Procurador-Geral do Estado, Dr. Mário Jorge Uchoa, ele solicitou uma reunião lá na SMCCU para discutir essa questão. Foi quando eu mostrei para ele que todos os processos que tinham sido continuados não eram oriundos da atual gestão, mas sim de decisões anteriores. E disse para ele que os novos processos dependeriam do parecer do Procurador-Geral. Foi quando houve uma reunião com a presença do Procurador-Geral, com a presença do presidente Mário Jorge Uchoa, a minha presença. Então, nesta reunião, tá certo, o procurador ficou de dar um entendimento. Foi esse entendimento, o parecer número 1032, dizendo que, eu vou ler aqui rapidinho, só o que interessa mais. Desse modo, como a Lei 5131, de 22 de maio de 2001, não foi revogada de acordo com o entendimento dessa Procuradoria. Ou seja, o entendimento do Dr. Paulo Nicolas era de que a Lei 5131 não havia sido revogada e que, portanto, nós estávamos livres, legalmente amparados, para impedir a instalação de novos postos. Esse foi o entendimento do Dr. Paulo Nicolas. Baseado neste entendimento, neste parecer do Dr. Paulo Nicolas, baseado neste entendimento, neste parecer, que é o parecer